Eu, João, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto,
e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Então ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Oi meninas, tudo bem? Bem, nós vamos iniciar essa aula hoje com a primeira parte do Apocalipse. Nós, da nossa equipe, está como componentes a Daniela Zardi, Fabiola Alboleia, Sheila Mazzini e eu, Eliana Vaz. Essa aula é a última do nosso grupo desse ano. Espero, a aula 105, espero que vocês gostem. Nós reformulamos essa dinâmica de dar aula e através de perguntas, né? Foi muito gratificante a gente fazer essa primeira aula do Apocalipse, foi muito enriquecedor. Espero que vocês gostem, né? Essa dinâmica que a gente está propondo fazer para ficar mais leve, para ter um entendimento da medida do possível de cada um. Agradecendo a Gláucia pelo acompanhamento do nosso grupo, Dona Lídia. Gratidão sempre, né? Foram fantásticas nos orientando em relação a essa aula. Obrigada. E vamos ver como é que vai ficar essa aula, né? Espero que vocês gostem. E vamos iniciar, se é uma aula de perguntas, vamos iniciar sugerindo para alguma do grupo fazer a primeira pergunta, né? E aí, Dani, você se propõe a fazer a primeira pergunta? Oi, Li, tudo bem? Me tira uma dúvida, por que estudar o Apocalipse? Bem, Dani, eu inicio a sua pergunta que para essa aula foi sugerido a bibliografia A Hora do Apocalipse, de Edgar Armond, O Mensageiro do Apocalipse, de Nelson Lobo, e o livro Iniciação Espírita, capítulo 28 e 29, aquele livrão amarelo. Enfim, vimos que Nelson Lobo faz uma análise por símbolos, né? Entretanto, escolhemos fixar o olhar conforme Edgar Armond, né? Que faz uma análise contextual sobre todos os acontecimentos. Esta aula, 105 do Apocalipse, está descrita no livro da EAE, né, da escola que a gente está estudando, como uma aula de conscientização cristã. Portanto, estudaremos o Apocalipse sobre um olhar cristão e espírita.
Embutido desse sentimento, buscamos trazer o nosso olhar de esperança e de poder incentivar a todos aqui presentes a permanecer no estudo, né? No conhecimento, no aprimoramento moral e na prática do ensinamento de Jesus. Afinal, o caminho não é nada fácil, né? Pode até ser turbulento, mas o Pai garante que no final valerá todo e qualquer sacrifício. Esse livro é chamado de Apocalipse, que deriva de uma palavra grega que significa revelar ou tirar o véu. O assunto é complexo, né? Pois contém muitos símbolos e analisá-lo, interpretá-lo, nem sempre é uma tarefa fácil. Vale ressaltar que o Apocalipse não quer dizer o fim do mundo, né? E sim revelação. Lembrando que revelação não é oráculo, né? Mas sim uma forma que Deus encontrou, né, de nos transmitir novos conhecimentos e, consequentemente, novas verdades. Pois se tratando de revelação divina, não podemos duvidar de sua veracidade e nem alterá-lo. Por isso, hoje buscaremos desmistificar o Apocalipse. O Apocalipse é uma prevenção divina. Deus faz essa revelação para que elas não se cumpram, e sim para que nós sejamos advertidos a não fazê-lo. Nada diferente do que fazemos com os nossos filhos, né? Não faça isso, não faça aquilo. E o nosso Pai Criador, que é perfeito, jamais vai fazer alguma coisa. Vejo nesse primeiro aprendizado o nosso livre-arbítrio. Deus nos dá o conhecimento, Ele informa e temos a opção de escolher ou não. Agora, eu quero fazer uma pergunta para Fabíola. Quem é e como esse livro foi escrito? O apóstolo João, ele é o autor deste livro. E na época que foi escrito, ele tinha de 93 a 96 anos, quase um centenário. E ele era o único apóstolo vivo que tinha convivido com Jesus. João foi chamado por Jesus em um momento de desdobramento espiritual. Eu fui arrebatado em espírito. Apocalipse 1:10. João recebeu as revelações na forma de quadros, com figuras vividas e imagens simbólicas que se assemelham àquelas que nós vemos nos livros proféticos do Antigo Testamento. Era uma forma de descrever. E ele registra suas visões na ordem em que as recebeu, muitas das quais retratam os mesmos acontecimentos através de diferentes ângulos, diferentes perspectivas. Sendo assim, ele não estabelece uma ordem cronológica na qual determinados eventos devem necessariamente acontecer, nem encadeia os acontecimentos do Apocalipse em uma sucessão cronológica. Cabe aqui ressaltar que não há uma marcação de tempo como nós entendemos. Deus não utiliza o nosso calendário para demarcar o seu tempo. Ele trabalha com ciclos e ainda não nos foi dado a compreensão exata dos inícios e fins desses ciclos. Apenas podemos supor hipoteticamente esses ciclos, né? O início e o fim. Por conta disso, muito tempo é perdido para se entender cronologicamente o Apocalipse. E é difícil isso, porque assim, um século para os espíritos, para um infinito, é muito pouco, né? Não é nada. E para a gente nós temos uma relação de tempo muito diferente. E Kardec, ele explica bem bacana isso, se vocês forem ver, no capítulo da Gênese, no capítulo 16 da Gênese,
que é a teoria da presciência. É bem bacana, vale a pena. Agora, Sheila, fala pra gente quando e onde foi escrito o Apocalipse. Bom, Fabi, vale ressaltar aqui, né, que acabamos de estudar o livro dos Atos dos Apóstolos e aprendemos, né, com os discípulos quanto eles sofreram, né, para colocar em prática e para propagar os ensinamentos de Jesus. E com João não foi diferente, né? Como muitos cristãos na época, ele foi perseguido, ele foi preso e ele foi exilado nessa ilha de Patmos, que é uma ilha de rochedos que fica num deserto do mar Mediterrâneo. E o que para muitos, né, estar exilado num local desse seria um motivo de loucura, né, de desespero, para João não. Foi um motivo de maior conexão com o plano superior, né? E fica aí já um aprendizado, né? Que o que para uns é encarado como um castigo, para outros é visto como uma oportunidade. No caso do João, uma oportunidade de avanço espiritual, né? E acredita-se também que esse livro ele foi escrito em torno de 64 e 70 depois de Cristo. Dani, para quem e por que foi escrito este livro? Sabe, Sheila, o apóstolo João, ele escreveu uma mensagem de esperança para toda a humanidade, né? Os 3 primeiros capítulos do Apocalipse, eles foram dirigidos especificamente, né, para 7 igrejas da Ásia Menor, devido à intensa perseguição da época, né? Vale ressaltar, Sheila, que quando falamos de igreja, estamos falando dos seguidores fiéis de Jesus. E é interessante que no livro do Caminho da Luz, Emmanuel diz que recomenda-lhe, peraí só um pouquinho que eu vou ler aqui, ó. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta, como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E João transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Então, eu vejo no livro do Apocalipse que ele foi escrito como um alerta mesmo para toda a humanidade, para que todos nós possamos refazer nossos valores e nos posicionar diante da vida, né? Que nós integremos, né, definitivamente no nosso contexto universal de amor e fraternidade. Sheila, eu vi muito isso. Queria fazer uma pergunta para Dani. Qual a forma literária do Apocalipse? Então, Li, você me pergunta qual a forma literária, né, do livro do Apocalipse. Para entender assim o Apocalipse, é preciso considerar que o tipo de texto e o contexto no qual foi escrito, né? O Apocalipse retrata o final da revelação de Jesus, né, aos homens. É o último livro, né, da Bíblia. Não é sobre o que nós queremos que seja, né? Mas sobre o que Deus permitiu que soubéssemos. Nele é descrito como tudo culminará e sobre a soberania de Deus, né? Sobre o controle da história, encerrando todo o quadro bíblico em geral, né? Iniciado em Gênesis. Interessante, Li, essa sua pergunta, porque no Caminho da Luz, Emmanuel fala aqui, quer ver? Eu vou pegar. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas. É um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras. Uma perfeita conexão reúne as duas leis, Velho e Novo Testamento, que representam 2 etapas diferentes do progresso humano. Você vê, né? Emmanuel também retrata isso com sabedoria, né? E aí, voltando à sua pergunta, João, ao reproduzir, né, as visões que ele teve, e aí ele foi escrever o Apocalipse, com os meios e os conhecimentos que ele tinha na época, né? Acho que vale ressaltar, né? O vocabulário da época, o conhecimento da época. E aí ele usou a forma de escrita da cultura hebraica judaica, usando uma linguagem figurada, com símbolos e imagens. Então, acho que é importante ressaltar tudo isso, né? Como a forma como
forma literária do livro. E existem várias interpretações, né? Mas o fato principal, eu acho, é que se trata de acontecimentos futuros que irão acontecer após a existência do João. Então, a gente estudando, a gente viu que a gente pode definir, assim, lendo, né, o Apocalipse, em 3 grandes blocos, né, de ideias, né? As instruções, né, para as igrejas fundadas pelos apóstolos, as provações para a humanidade, né, do início ao final, né, do período histórico espiritual, e o 3 é os detalhes sobre o final do período de transição para o próximo, que aí acho que quem vai falar é o próximo grupo, tá bom? Espero ter respondido sua pergunta, hein, Li? Sheila, me fala uma coisa, porque eu tive um pouco de dificuldade, assim, a primeira impressão, né, do Apocalipse. E para você, como que foi? Como foi facilitar a compreensão desse livro? O que você viu de fácil e difícil? Conta para mim. Bom, Dani, podemos sim facilitar a compreensão do Apocalipse através das leis divinas, né? Principalmente na lei de destruição e na lei de progresso. A gente entendendo um pouquinho mais essas leis, a gente consegue enxergar o Apocalipse sobre um novo prisma, né? Eu vou dar alguns exemplos. No Livro dos Espíritos, na questão 728, né, que está dentro do capítulo de lei de destruição, os espíritos respondem a Kardec: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois isso a que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Continuando na questão 737, ainda dentro da lei de destruição, Kardec pergunta aos espíritos, né? Com que fim Deus castiga a humanidade por meios de flagelos destruidores? Eles respondem: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem mais um grau na escala da perfeição? É preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. E na questão 783, já na lei de progresso, os espíritos dizem a Kardec: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas, mas quando um povo não avança rápido o suficiente, a providência provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Como falado por Allan Kardec em Gênesis, no capítulo 18, tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma providência que não se desmente nem nas menores coisas e nem nas maiores. Como visto na lei do progresso que a Sheila nos falou, se a nossa época está marcada para o cumprimento de certas coisas, é que elas têm a sua razão de ser na marcha do conjunto. Ou seja, a Terra, como tudo que existe, está submetida a essas leis. E ela progride através da transformação física dos elementos que compõem, que são os componentes materiais da Terra, e moralmente pela depuração dos espíritos, tanto encarnados como os desencarnados, que a povoam. E esses dois progressos, eles caminham juntos, paralelamente, porque a perfeição da habitação da Terra está em relação com a do habitante, com a nossa perfeição e de todos que habitam aqui. E o homem evolui muito intelectualmente, mas deve ainda o aprimoramento moral. E para essa elevação de sentimentos é necessário destruir tudo o que poderia tirá-lo do caminho, e nesse caso o egoísmo e o orgulho. E nesse período aqui é importante relatar isso, que essa mudança ela não vai ser parcial, limitada a um povo, região, raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral do todo.
E essas mudanças, né, elas ocorrem, lógico, são radicais, né, e elas ocorrem lutas de ideias. E com isso, quem vai se agitar não vai ser o globo terrestre com catástrofes, nada disso. Quem vai se agitar somos nós, a humanidade, através dessas ideias que vão nos fazer repensar, mudar ou não. Isso é o que vai acontecer. E aqui também Kardec ele nos fala, né, de que a gente acaba só vendo às vezes muito a desordem, a confusão, né? E a gente não vê o todo, o conjunto, a providência divina agindo nisso, né? E como é bonito de ver que do mal vai surgir o bem. E é a tempestade, a agitação que purificam a atmosfera após a perturbação. E agora a Eli vai fazer o fechamento aqui dessa pergunta. Então, resumindo, Sheila e Fabíola, tudo se renova para aperfeiçoar. A destruição é necessária, né? Para que a renovação aconteça. Entretanto, essa destruição é interior e não no exterior. Precisamos destruir o velho dentro de nós para que o novo floresça e consiga estar bem afinado com as novas necessidades e aspiração da nova terra. Fabi, deixa eu te perguntar, qual é o assunto principal do Apocalipse que tanto nos assusta? Em toda a Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, nós vemos o tempo do fim, o fim dos tempos, o fim dos dias, o fim, consumação dos tempos. E isso assusta, né? Causa muito misticismo isso. Mas a revelação espírita, ela lança uma intensa luz sobre essa grande questão. Allan Kardec, ele nos mostra no livro Gênese que passaremos por um período difícil de transição, mas nos transmite fé e esperança, que é a grande mensagem do Apocalipse. E quando começamos a decifrar a mensagem com as chaves do Espiritismo, que é a evolução e a reencarnação, tudo faz muito mais sentido, tudo se fecha. E desde o primeiro livro da Bíblia, que é a Gênesis, até o último, que é o que a gente está estudando agora, o Apocalipse, vemos um ciclo se fechando, onde todo o fio da história é um fio de preparação dos caminhos de evolução do espírito. A humanidade está se movendo a uma nova ordem, e quando o erro e a maldade serão derrotados e a vontade de Deus tornar-se-á um todo em todos. Ou seja, né, a lei divina ela irá se concretizar na prática humana. E aqui nós vamos ver a evolução para um mundo feliz, que é o final do Apocalipse. E no livro Esperança, de Chico Xavier, tem um trecho bem bacana que explica bem isso, que é assim: espíritos vinculados a diretrizes do Cristo, não podemos olvidar que o Evangelho, considerado em todos os tempos como sendo um livro de dor, por descrever obstáculos e perseguições, dificuldades e martírios, começa exaltando a grandeza de Deus e a boa vontade entre os homens, através de cântidos jubilosos, e termina com a sublime visão da humanidade futura na Jerusalém liberta, assentando-se gloriosa na alegria sem fim. Dani, se você pudesse resumir em poucas palavras o Apocalipse, o que você diria? Li, essa sua pergunta é muito boa, mas eu acho que eu não vou conseguir resumir em poucas linhas, entendeu? O que eu diria, eu vou resumir em tópicos, tá bom? Eu acho assim, precisamos entender que o Apocalipse retrata o desfecho, né, do final de uma revelação de Deus aos homens, né?
não é sobre o que nós queremos, né? 2, né? Não é sobre o que nós queremos que seja, mas sobre o que Deus, né, permite que soubéssemos. Eu acho que isso é fundamental. 3, nele é descrito como tudo culminará, né? Se não mudarmos nossos pensamentos e atitudes. 4, sobre a soberania de Deus no universo, né? Que ele tem um plano muito maior, né? Ele tem um plano mesmo para a nossa criação. 5, né? Que ele está no controle da história. 6, encerramento do ciclo, né, bíblico, né? Iniciando em Gênesis, né, do Velho Testamento, e agora Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. É uma resposta de esperança e consolo, né, ao povo fiel de Deus. É uma certeza da vitória total contra o mal. Deus conhece o sofrimento dos seus filhos e promete recompensá-lo. E a última, acho que você vê que eu não consegui, né, resumir em poucas linhas que você me perguntou, mas enfim, é que a nova terra, né, será a nova realidade para os filhos regenerados de Deus. Isso foi bem forte para mim. Agora, Sheila, me tira uma dúvida, né? Como que a gente pode concluir a aula para fechar esse assunto assim de Apocalipse, essa primeira parte do que a gente estudou? Conta pra gente o que foi importante para você. Dani, eu posso concluir. E eu vou concluir com uma frase dita pelo espírito Árago, que se comunicou com a Sociedade Espírita de Paris e foi publicado na Revista Espírita de 1868. E ele diz assim: a humanidade chegou num período de transformação e que a Terra deve ser elevada na hierarquia dos mundos, que não vejamos nisso nada de místico, mas ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis do universo, contra as quais toda a má vontade humana se quebra. Ou seja, né, estamos sendo chacoalhados, estamos ouvindo aquele Acorda Menina da Ana Maria, né? O mundo, ele está se transformando, quer a gente queira, quer não, né? Então, assim, ou a gente transforma, né, junto com o planeta, ou precisaremos trocar de mundo, trocar de planeta, trocar de escola numa próxima oportunidade, né, para darmos aí continuidade aos nossos aprendizados de acordo com as nossas necessidades, né? E agora eu quero saber de cada uma de vocês qual foi o aprendizado que ficou desse nosso estudo. Então, Sheila e meninas, para mim, esse aprendizado foi muito enriquecedor. Eu via com outros olhos o Apocalipse, né? Esse de destruição, de acabar o mundo, um dia vai chegar, enfim. E como nós tivemos reuniões com as meninas e com a Gláucia, e eu, particularmente, quis me aprofundar em vários livros, várias palestras, vários vídeos, e aí chegou uma hora que minha cabeça estava uma panela de pressão, assim, sabe? Que é muita informação, mas que é muito enriquecedor, tá? E através desse estudo que eu tive com o grupo, com as meninas, e aprendendo com elas, e com a Gláucia, e com a Dona Lídia, e com a nossa classe também, nesses 4, 5 anos, eu pude adquirir como o Espiritismo é uma forma de acolhimento, né? Como o Apocalipse vem fechar esse ciclo de estudo, né? Eu sei que vai ter muito mais, mas agora, nesse momento, esse fechamento do último capítulo da Bíblia. O Apocalipse me trouxe uma visão que eu não tinha, que era a visão de um olhar mais positivo, um olhar de esperança, de uma nova era, de um mundo melhor, que as pessoas, sim, se quiserem, podem mudar, sabe?
que nada de ódio, vingança, fofoca, inimizade, nada disso vale a pena, nada. E para que a gente possa ter um mundo melhor, a gente precisa fazer a nossa transformação. A gente precisa ter esse conhecimento que a gente está fazendo na escola, esse autoanálise que a gente tem, né? Saber que a gente está trabalhando a nós e a humanidade. Então, para mim, esse estudo me deixou fé e esperança de um mundo melhor e com a humanidade, tá bom? Gratidão, adorei fazer esse estudo mesmo, muito bom. Para mim foi muito enriquecedor. Agradeço a todos. Um beijo no coração. Oi, Sheila, você me perguntou, né, qual é o aprendizado que eu tive do Apocalipse, né? Eu acho que antes de eu me responder, eu vou falar um trecho da Bíblia que eu encontrei, que eu acho que vem bem de encontro com o que eu aprendi. Tá em Sabedoria da Emanação de Deus. Então diz assim, ó, na sabedoria existe um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, leve, móvel, penetrante, sem mancha, límpido, claro, favorável, amigo do bem, penetrante, livre, que faz o bem, amigo do ser humano, sólido, seguro, sereno, que tudo pode e tudo abrange, que penetra todos os espíritos inteligentes e puros, os mais sutis. A sabedoria é mais ágil em qualquer movimento, atravessa e penetra tudo por causa de sua pureza. Ela é emanação do poder de Deus, emanação pura da glória onipotente. Por isso, mancha alguma nela se infiltra. E é nesse Deus que eu acredito, é nesse Deus que eu conheci, é nesse Deus que eu confio. Então, nesse Deus que eu conheci através da IAE, ele não pode ser um Deus punitivo, ele não pode ser um Deus de flagelo, ele não pode ser um Deus que quer me ver mal. Então eu vi no Apocalipse essa mensagem de esperança, de amor, quase como um conselho, sabe? Você pode passar, você pode até passar por provações, por pestes, por doenças, enfim. Mas eu estou aqui, eu te amparo, eu te protejo, eu te sustento. E é Ele, esteja comigo, que ficaremos juntos, né? Me conheça, esteja comigo, que estaremos juntos na eternidade. Então, eu vi no Apocalipse só amor. Então, é essa a minha resposta. Beijo. O meu grande aprendizado foi ter certeza absoluta que Deus é infinitamente bom e justo. E eu já não acreditava no fim do planeta Terra, e com os estudos isso ficou ainda mais claro e mais nítido, principalmente com a visão de Kardec em cima disso tudo. Assim, ele mostra com um raciocínio muito lógico e fácil de entender, de compreender tudo isso. E Deus, a mensagem do Apocalipse é tão nítida que é assim, que às vezes, né, a gente só vê o caos e não entende o fim disso tudo, não tem essa confiança na divina ordem, na providência divina. Às vezes acontecem tantas coisas por aí que às vezes eu até falo, meu Deus, me dê entendimento para isso tudo, porque eu não consigo compreender algumas coisas que acontecem. E nesse momento, eu sinto essa calma, essa tranquilidade, como se ele estivesse falando, fique tranquila, confie em mim que tudo vai dar certo. E é isso, o Apocalipse é essa mensagem. Vamos passar por momentos difíceis? Vamos, mas
Ele está ali, ele está aqui, pertinho, e ele vai estar sempre junto, nos orientando, nos auxiliando. Nunca nós estamos sozinhos, nunca. Temos nossos amigos espirituais, nossos mentores, vários mentores, mentores de sala, mentores da família, mentores do Evangelho no Lar, e assim, somos muito protegidos, muito mesmo. E tudo tem a sua hora, o seu jeito de ser, e o Apocalipse é isso, é a confiança nele, que ele existe e que tudo tem um sentido no final. E eu acho que é isso. E foi isso que eu aprendi muito aqui com todas elas, com todas essas meninas lindas. Aí com a Gláucia, com a Dona Lídia também. Um beijo em todos. Tchau. Bom, e para mim esse estudo foi muito gratificante, né? Ele tirou assim um véu, tirou aquela má impressão de que o Apocalipse se tratava de um livro apenas de desgraça, né? E trouxe assim também um conforto, uma paz interior, no sentido de que Jesus ele está me alertando, né, para o que pode acontecer caso eu não siga, né, o caminho dos seus ensinamentos, né? E um outro ponto também que me conforta bastante é saber que Jesus ele está no controle, né, do planeta, num comando firme, né? Ele não nos abandona, não nos abandonará jamais, né? Que por mais que pareça para nós que as coisas estão fora do controle, tudo está na divina ordem, né? E é isso. Agradeço a atenção de vocês até agora. Essa foi a primeira parte dos estudos do livro do Apocalipse. Semana que vem tem a continuação. Espero que vocês tenham gostado e vamos agora para o nosso debate em aula, tá bom? Um beijo.